primeiro aspecto da reflexão é sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, se está sendo avaliado o que está acontecendo hoje no Brasil com a reflexão exigível, com o pensamento da própria cabeça de cada um, e se nós estamos prestando atenção para que rumo estamos seguindo. A verdade não é propriedade de quem acredita num determinado fato e defende a verdade como se ela e o fato fossem absolutamente correspondentes. Muitas vezes você acredita num fato que é mentiroso e pensa que é verdade, e vice-versa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós todos ouvimos diariamente dizer que o melhor regime que existe é a democracia. Repito, estamos acostumados a nos inculcarem na mente a ideia de que a democracia é o melhor regime que existe. E até acrescentaram, ela é o pior dos regimes, mas não inventaram nenhum melhor. São frases. Eu vou ser mais objetivo e cirúrgico. Quem acredita na democracia aplicada à vida social, à vida das nações, à vida política, econômica e jurídica dos Estados. Estados que eu digo, nação politicamente organizada. Quem acredita na existência da democracia? Eu, em toda a minha vida, jamais acreditei na existência da democracia como algo lídimo, puro, inquestionável. Há muitas fantasias de que se veste a autocracia e o autoritarismo, muitas fantasias de que se traveste a autocracia e até mesmo a ditadura com aparência de democracia. São muitas as condições que nós temos que ter presentes para dizer que estamos em uma democracia, que vivemos em uma democracia. Eu poderia aqui, em 2, 3 palavras, de forma simplória, mostrar que não temos democracia por 3 aspectos. A igualdade de todos perante a lei e a igualdade de oportunidade a que todos, com liberdade, possam decidir, em maioria, a vontade de uma nação. Já desmontou aí a tese da democracia. A democracia não é algo vigente, por exemplo, no Brasil. Como igualdade de todos perante a lei? Esqueçam a lei. Onde está a igualdade de todos? No sentido de os seres nascem iguais, têm a mesma oportunidade, alcançam o mesmo grau de conhecimento coletivo, todos dispõem dos veículos para se locomoverem na vida de forma absolutamente simétrica, numa horizontalidade social? Claro que não. Então, todos são iguais. Isso é muito bonito na frase do Jefferson, que tem escola. O Jefferson, Thomas Jefferson, dizia: todos os homens nascem iguais, e lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. São direitos. Eu tenho o direito de ser livre, se me deixarem. Eu nasci igual, do ponto de vista de uma igualdade física, anatômica, talvez, uma grande maioria. Mas a desigualdade já começa no nível de inteligência e depois no desdobramento dos atributos e valores humanos. Aí entra caráter, aí entra índole, aí entra o temperamento, não é? Então, a igualdade, ela é aparente. Todos nós nascemos desiguais entre nós.
uns mais desiguais do que os outros, porque além de sermos desiguais, vão nos tornando mais desiguais ainda. Como é que você pode dizer, por exemplo, aquilo que é base para o entendimento do que seja democracia, que é a seguinte colocação: democracia depende de eleições. Sem eleições não há democracia. E sem democracia não há eleições. Verdade? Não, mentira. Você pode ter eleições sem ter democracia, porque as eleições são fingidas, são fictas. E você pode ter democracia sem eleições, porque muitas vezes a organização social até prescinde das eleições. O fato é que, se você precisa de eleições para ter democracia, e vamos ficar com essa outra verdade que todo mundo nos impôs a vida inteira, e peço que reflitam comigo no espírito desarmado, se você precisa de eleições para ter democracia, porque ela daria o direito individual de escolha a cada um de nós, a pergunta que eu faço é: a escolha do brasileiro analfabeto que mora no grotão e que não tem nenhuma condição de atingir o nível da dignidade humana, o nível do conhecimento, o nível da informação, este brasileiro, ele tem um voto que vale igual ao seu, que teve a oportunidade de comer, de dormir, de estudar, de se informar e de pensar com uma cabeça fértil, que não acontece com o subnutrido, que muitas vezes, por esta razão mesma, não pode sequer raciocinar? O voto de todos nós é igual? Claro que não. Essas desigualdades todas acabam fazendo com que a democracia seja um fim nunca alcançado, ou quase nunca alcançado. Quando nós temos hoje uma discussão em torno do voto auditável, voto não auditável, isto é o resultado de uma eleição. Claro que se você tem um voto, esse voto deveria ser confirmado, conferido, auditável. Claro que deveria. Mas o voto em si, o voto colocado por cada indivíduo, ele é um voto colocado ali livremente, conscientemente, idealmente, ideologicamente, ou muitos votam sem saber o que estão fazendo, muitos nem por culpa deles, outros, sim, dolosamente, votam mal por razões que são abjetas, vis e desprezíveis. O processo todo dessa aparente democracia, o processo eleitoral, as candidaturas, o sistema de campanhas, aquilo que é vendido como ideia, como promessa pelos candidatos, tudo isto é legítimo, é limpo, é cristalino, é feito com a melhor das intenções em favor da nação e do povo. Afinal, do povo emana o poder. Mas quando o povo não tem poder, porque não tem a informação, porque não tem o conhecimento, porque é enganado, porque é alienado, porque age de má fé, porque se dedica à seita e ao fanatismo, o poder que emana desse povo é um poder legítimo, ideal? Claro que não. Então, eu resolvi hoje trazer à luz essa reflexão para mostrar que nós discutimos, às vezes, a votação do voto auditável quando antes de o voto ser dado. E no momento em que ele é dado, não importa o resultado que venha depois, se quem votou é desigual, se quem votou não é livre, se quem votou é enganado, se quem votou é mal informado, por exemplo, pelas mídias, que estão o tempo todo martelando falsas verdades na cabeça das pessoas, porque parece que a notícia falsa foi inventada pelas redes sociais.
as grandes mídias, as emissoras de TV, os jornais, as revistas, estes meios de comunicação sempre foram distintos, honestos, absolutamente impecáveis no seu compromisso com a verdade, com a justiça, com o direito. Eu pergunto, nós temos uma nação justa? Nós temos uma nação em que todos somos livres? Nós temos uma nação em que todos temos os nossos direitos preservados? Claro que não. Hoje a nossa democracia é uma farsa. Às vezes ela fica um pouco mais próxima de ser o que ela deveria ser. Às vezes ela se distancia muito. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que eu vejo uma notícia de que meia dúzia de carros blindados das forças da Marinha passaram por Brasília e nada aconteceu. Não houve nenhum ato antidemocrático. E vejo que alguém levantou a bandeira e disse: isto foi um ato de constrangimento contra o Congresso Nacional. Constranger o Congresso Nacional ou é o Congresso Nacional que nos constrange há longo tempo? Somos constrangidos pelo Congresso Nacional ou o Congresso Nacional, na sua impostura, na sua covardia, na sua falta de dignidade, na grande maioria dos seus componentes, é que nos constrange ao Brasil quando, por exemplo, deixa que um deputado contra a Constituição, contra a determinação constitucional, seja preso, esteja preso até hoje, e o Congresso Nacional deixa isso acontecer como se nada estivesse acontecendo. Mas eu vou um pouco mais adiante. O Congresso Nacional, que decide destinar 7 bilhões, outro dia, de reais para os fundos eleitorais e partidários. E isso é que constrange o povo consciente, o povo honesto, o povo trabalhador. Quantas vezes o Congresso Nacional constrangeu o senhor e a senhora, a mim e a todos nós? Quantas e quantas vezes fomos constrangidos pelo Congresso Nacional? E hoje, quando nada aconteceu, de concreto, de agressivo, de invasivo, vêm as pessoas, constrangeram o Congresso Nacional. Não tenham dúvidas. As pessoas que não têm vergonha na cara, que não têm noção de dignidade, não se constrangem com nada. Este é um exemplo. Mas tem um exemplo pior. O Supremo Tribunal Federal, composto por 11 gatos pingados, por 11 pessoas que não foram eleitas. Esta atitude que vem sendo constrangedora, invasiva dos poderes, por parte dos 11 gatos pingados, militantes, político-partidários, mas muito pior do que isso, que ainda se fosse só isso, ainda teria uma desculpa. Esses, Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes, flagrado ontem almoçando numa churrascaria em São Paulo, com o vice do Dória, o vice-governador, e com o Rodrigo Maia, aos cochichos numa churrascaria. Não tenham dúvida que o assunto era o bem da pátria. E esses ministros do Supremo, que mandam e desmandam, que fazem e desfazem, que descumprem a Constituição, que cometem as maiores arbitrariedades, quando deveriam ser os guardiões dessa Constituição. Então, nesse bando escabroso de ministros que atropelam e invadem os poderes, um poder que deveria ser harmônico com o outro, todos deveriam ser harmônicos e independentes entre si. Aí vem o Supremo e determina o Legislativo que abra uma CPI, invadindo. Manda o presidente da República entregar o celular dele.
instaura um processo, um inquérito sobre fake news, em que quem instaura o processo é o mesmo, Alexandre de Moraes, que instaura o processo, que cuida do processo, que investiga, que dá a sentença, acusa, dá a sentença e condena. Sabe que democracia é essa? Essa democracia é a democracia mais ditatorial dentre as ditaduras que existem na face da Terra nos tempos de hoje.